primeira coisa que Deus falou para a terra em Gênesis 1:3 foi haja luz. A segunda coisa, no versículo seguinte, foi fez Deus separação entre a luz e as trevas. Existe uma separação bíblica feita por Deus entre a luz e as trevas, a justiça e a injustiça, o pecado e a santidade, o santo e o profano. A dicotomia entre santo e profano é bíblica. Todavia, a dicotomia relacionada à vocação, onde o religioso é sagrado e o profissional é secular, isso veio do gnosticismo, ou seja, de um conhecimento divorciado da revelação bíblica. Deus não fez dois mundos isolados. Portanto, não existe um mundo da fé e outro da ciência, um mundo sagrado e outro secular, céu e terra, matéria e espírito. A verdadeira ciência sempre converge com a revelação bíblica. Não é a ciência que afirma a Bíblia, mas é sempre a Bíblia que afirma a ciência. Existe em Cristo uma convergência divina em todas essas questões. Vejamos historicamente como isso se consolidou. As primeiras universidades foram fundadas por homens e movimentos cristãos motivadas em cumprir o mandato cultural de Jesus de discipular pessoas e nações. Por exemplo, o lema da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, fundada em 1209, é esse: a partir daqui a luz e os cálices sagrados. O que os idealizadores de Cambridge buscavam era verdade e comunhão com Deus e com o próximo. Educar pessoas, ensinando-as a guardar os mandamentos de Deus, ao mesmo tempo que forma o caráter, transforma o dom nato em competência profissional. O desenvolvimento do caráter e do dom caminhando juntos, formando os servos da sociedade. Na sua origem, o primeiro ano nas universidades cristãs era então dedicado ao estudo teológico, tendo como base as Sagradas Escrituras. A partir disso, seguia-se a capacitação profissional de forma especializada. Você não pode se tornar um profissional completo sem conhecer a Deus e as Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro religioso. Obviamente, a Bíblia é um manual de espiritualidade, mas também contém verdades e princípios fundamentais da medicina, biologia, advocacia, psicologia, antropologia, cidadania, política, segurança pública, assistência social, direitos humanos, governança civil, engenharias, etc. Só que com o passar do tempo, as universidades cresceram e os valores foram se perdendo. Os alunos incrédulos não viam utilidade na base teológica que acabou sendo suprimida em prol da especialidade acadêmica. A mudança do lema da Universidade de Harvard mostra isso claramente. A história da Universidade de Harvard começa em 1630, quando os puritanos se estabeleceram em Boston e imediatamente fizeram planos para o estabelecimento de uma escola ou faculdade para treinar os ministros do Evangelho. A Universidade de Harvard teve início oficialmente em 1636 e adotou o texto de João 17,3 como seu objetivo principal. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O lema original de Harvard foi verdade para Cristo e a igreja. No século XX, quando a Universidade de Harvard se tornou mais descristianizada, eles retiraram a parte final da frase, e então esse slogan passou a ser somente verdade. Com certeza, não foi o secularismo que produziu a Universidade de Harvard, mas foi o cristianismo. O conceito da profissão como algo secular e não sagrado nasceu quando os cristãos abandonaram a área acadêmica. A história de como isso aconteceu é longa e revela como, a partir disso, a sociedade americana e anglo-saxônica começaram a colapsar. Como isso afetou o cumprimento da Grande Comissão? Veja bem, existe uma estatística que revela que, em média, apenas 3% dos membros de uma igreja participam ativamente do ministério da igreja, seja como pastores, diáconos, cantores, músicos, administradores, etc. Os 97% restantes têm uma profissão secular, entre aspas, mundana, ou seja, um trabalho que, espiritualmente falando, seria de categoria inferior. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Pelo contrário, todo dom, principalmente quando aprimorado e exercido em benefício do próximo e como meio de sustento pessoal, é sagrado. Esse foi um dos grandes triunfos da Reforma Protestante, resgatar o conceito do sacerdócio universal, discernindo o seu caráter profissional. Quando a igreja ganha essa consciência, o cumprimento da Grande Comissão é dinamizado. Cada membro começa a enxergar o seu dom, a sua profissão, mesmo que em exercício fora da igreja, como um ato de adoração a Deus e cumprimento da lei do amor. Enquanto 3% são sacerdotes dentro da igreja, eu diria 97% passam a ser sacerdotes fora da igreja. Cada área da sociedade demanda um sacerdócio cristão. Imagine enfermeiros e médicos pastoreando hospitais,
Pessoas da área jurídica ministrando justiça e retidão, trazendo conciliação social. Jornalistas como verdadeiros profetas dos fatos. Empresários apostolicamente multiplicando negócios e oportunidades de forma honesta. Professores como mestres do conhecimento e da verdade, despertando propósito e dando destino à próxima geração. Dessa forma, essa sociedade rapidamente se encheria do conhecimento da glória de Deus. Deus te abençoe.